A cara da maternidade no Brasil está mudando. E está mudando muito rápido. Novos dados do IBGE estão mostrando uma transformação que, sabe, acontece meio em silêncio, mas é super profunda nas famílias brasileiras. Bora entender o que está por trás dessa nova realidade? Para começar, vamos focar nesse número aqui, 90,3%. Mas o que será que ele significa de verdade? Bom, ele representa uma virada de chave assim gigantesca. É isso aí. Esse é o tamanho do aumento em só 20 anos, na proporção de bebês que nasceram de mães entre 35 e 39 anos. É um pulo enorme que diz muito sobre as escolhas e os desafios das mulheres hoje em dia, né? Vamos mergulhar um pouco mais nisso. Então, essa primeira grande onda que a gente está vendo, podemos chamar de o salto dos 35 anos. Esse aumento é, na verdade, a parte mais visível de um movimento muito maior. As mulheres no Brasil estão deixando para ser mãe um pouco mais tarde, buscando mais maturidade, mais estabilidade. Dá uma olhada nesse gráfico. Em 2003, era tipo pouco mais de 7% dos nascimentos de mães nessa idade. 20 anos depois, essa proporção praticamente dobrou, chegando a quase 14%. O que isso quer dizer? Que hoje, ter filhos mais tarde deixou de ser exceção, sabe? Virou parte consolidada da nossa realidade. E essa mudança não está isolada ali no final dos 30, não. O grupo de 30 a 34 anos também viu um aumento bem expressivo. Quando a gente junta tudo, o desenho fica bem claro. A década dos 30 virou, assim, um novo momento de pico para começar uma família para muita gente. Ok, somando tudo isso, em 2023, as mães com 30 anos ou mais já são quase 40% de todos os nascimentos no país. Para pensar nisso. De cada 10 bebês que nascem, quase 4 têm mães que estão numa fase mais madura da vida. É uma transformação demográfica e tanto. Aí surge aquela pergunta, né? Se está aumentando o número de nascimentos entre as mães mais velhas, o que será que está rolando na outra ponta? E a tendência, para quem é mais jovem, como fica? A resposta para essa pergunta mostra exatamente o outro lado da moeda, o recuo das mais jovens. Bora ver como essa queda na maternidade mais cedo ajuda a gente a montar esse quebra-cabeça demográfico por completo. Olha, os números aqui são de cair o queixo. Tanto para adolescentes quanto para as mulheres no comecinho dos 20 anos, a proporção de nascimentos despencou. Fica muito claro que a tendência é adiar a maternidade, com as mulheres mais jovens priorizando outras coisas primeiro, como os estudos e a carreira. E para ter uma ideia do tamanho do tombo, se liga nesse número aqui. A proporção de nascimentos de mães com até 19 anos caiu mais de 43% em 20 anos. Gente, é quase pela metade. Isso reflete um monte de coisas. Mudanças culturais profundas, mais acesso à informação, a métodos contraceptivos e, claro, novas aspirações para as jovens no Brasil. Beleza, então a gente viu que subiu de um lado e caiu do outro. Mas e aí, como é que ficou a foto geral da situação? Quem são as mães brasileiras hoje em 2023? Esse gráfico mostra o cenário completo de 2023. E o interessante é notar que, mesmo com toda essa reviravolta, a faixa dos 25 aos 29 anos ainda lidera. Só que o grupo de 20 a 24, que antes dominava, agora está em segundo, praticamente empatado com o pessoal de 30 a 34. Isso mostra direitinho como o centro da maternidade está subindo na régua da idade. Tá, mas por que tudo isso está acontecendo? A análise indica alguns motivos bem importantes. A busca por estabilidade financeira é um deles. Hoje em dia, muita gente quer ter um pé no chão, uma base mais sólida antes de pensar em filhos. E tem também os desafios e as ambições da carreira, né? Adiar a maternidade, muitas vezes, acaba sendo uma estratégia para construir uma carreira antes de dar aquela pausa para a família. E tudo isso deixa uma grande pergunta no ar, uma pergunta para o futuro. Com esse novo perfil da maternidade evoluindo, com menos mães jovens e mais mães maduras, quais são as implicações disso a longo prazo? Para as famílias, para o mercado de trabalho, para a sociedade brasileira como um todo, é uma transformação que está acontecendo agora. E os efeitos completos, esses a gente ainda vai ver.